Olá, nossos amigos, mais uma vez juntos, pela graça de Deus, para mais um conteúdo nesse canal. Nós estamos felizes, né, Remy? Verdade, Por quê, Remy? porque Deus cuidou de todos nós mais uma semana e é uma grande alegria poder estar aqui para compartilhar mais uma vez com vocês a palavra de Deus, a palavra de esperança e que essa Verdade. palavra entre no seu coração, na sua casa, na sua família e possa fazer uma grande diferença. Ai, que Não é isso, bom! Com Sandra? certeza, Remy. E nós juntos aqui estamos muito felizes e todas as pessoas que passam por esse canal, nós oramos por vocês, nós oramos pela família de vocês, né, Remy? Muitos. E quanto mais a gente compartilhar, mais a família está crescendo, né? Então, ajuda a gente a fazer essa família crescer aqui nesse canal, tá bom? Tem muita gente aí que precisa, né? De um Verdade. encontro com Deus. Às vezes você não tem tempo de falar com essa pessoa. Às vezes você quer dar um presente, um livro, falar uma palavra e Dá não um consegue, conselho. né? Manda esse vídeo. Quem sabe esse vídeo não vai fazer uma grande diferença na vida dessa É pessoa e ela verdade. vai ter um encontro com Deus. Mas, Emi, Fale, Sandra. tem muitas coisas que as pessoas elas têm buscado e hoje é o tema. Sim, E esse tema vai abordar coisas assim importantes para a nossa vida, para a gente pensar mais um pouquinho. Então, diante disso, mediante o que nós vamos falar agora a seguir, o que agrada, algo que você olha e você se sente bem ou mal em ver, Remy? entendi. Então vamos Hum, lá. hum. O que agrada os teus olhos, Sandra? Ai, o que agrada os meus olhos, de Hum, verdade. fale. Primeiro, assim, ah, eu tenho algumas dificuldades de fazer uma boa limpeza na casa devido ao meu problema de coluna. Então, um dia Certo. vocês vão saber, quem não sabe, um dia eu vou contar minha experiência aqui sobre essa minha dificuldade física. Sim. Mas o que me agrada é uma casa muito limpa e cheirosa e uma mesa posta. Que legal. Amo ver uma mesa posta, uma mesa bonita. Bonita. Não precisa ser elegante, mas ela, na simplicidade, Uma casa limpa agrada meus olhos, e Remy. uma mesa posta boa. Gostou? Muito boa. E aí, você, Remy? Sabe o que agrada os meus olhos? Sim, diga aí. Quando eu vejo uma criança que está com fome e eu vejo uma pessoa indo levar um alimento para essa criança. E eu já tive algumas experiências assim, Sandra, de estar passando na rua e Deus me dá a oportunidade de comprar uma marmita e dar para aquela criança e a gente vê o brilho no olhar daquela criança. Isso não tem preço. Remy, você lembra lá quando morávamos em São Paulo, na Grande São Paulo? Verdade. Nossa! Ai, meu Deus, você foi. Viajei agora. A gente já passamos por muitos, né, disso, né? Eu já cheguei um momento de estar trabalhando na rua e ter o dinheiro só para comprar aquele lanche para eu comer para trabalhar o dia inteiro e dar o lanche para aquela criança, porque eu sabia que eu ia chegar em casa e ia ter que comer e aquela criança não ia ter. Então isso agrada meus olhos, ver uma criança se alimentando. Eu aprendi isso com meu pai. Interessante, Ele Remy. amava ver as pessoas comendo, igual a tua mãe. Ah, Amava servir. minha mãe amava. A gente fala no passado porque hoje minha mãe não tem mais. é, O é, vigor, né? E meu exatamente, pai hoje está descansando no Senhor. exatamente. Mas eles amavam, né, Remy? Amavam Ele- ver, servir, 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 servir. servir, E a gente agradava os nossos olhos ao ver eles servindo. servindo. Remy, então, o que será que nós vamos falar hoje? Meus amigos, o que será que nós vamos falar hoje então, hein? Não, O nós vamos que trazer aqui. agrada os teus olhos? E você? O que É, te agrada? Quando você olha? eu quero, antes de começar esse texto, eu lembrei aqui de uma história que nós vivemos numa determinada cidade e eu quero compartilhar com vocês como Deus ele
trabalha na vida das pessoas, né? Como ele age na vida das pessoas e como Deus ele enxerga cada família. Sim, eu Eu lembro creio. que nós estávamos trabalhando numa cidade em 2019, Sandra, 2019, Hum, e nós fomos visitar uma família e ali nós encontramos 3 jovens, 2 meninas, um menino e uhum. 2 meninas bonitas, um menino bonito e uma mãe que infelizmente era viciada. Ah, E essa mãe saía sempre para a rua e os filhos saíam atrás dela. E isso mexeu muito comigo quando eu vi aquelas meninas bonitas, às vezes sair de madrugada atrás da mãe. E eu lembro quando nós oferecemos a palavra de Deus para aquela família. Nós verdade. fomos ali só para visitar um casal de idosos E e se deparamos, deparamos com essa família. verdade, E foi muito lindo estudar a Bíblia com aquela família durante ali 30 dias. E no final a gente contemplar, contemplar, né, o olhar, olhar daquelas pessoas e elas falaram assim: eu quero Jesus. é verdade. Da mãe, a avó, o vô e os 3 netos. E o que eu quero dizer com isso? Foi quando a gente entrou no carro, você lembra? Lembro, Que a gente entrou e agradeceu a Deus pela vitória. foi, E aí veio uma pessoa que a gente não sabe de onde apareceu sim, e disse assim: vocês vieram de Sorocaba? E nós falamos sim. E a pessoa apontou para aquela casa e falou assim: vocês vieram aqui para salvar essa família. foi E até mesmo, hoje eu guardo isso no meu coração, porque eu nunca vi aquele homem. verdade. Simplesmente ele falou aquilo e foi embora. E detalhe, o meu carro, a placa era de Votorantim. E como ele sabia que eu tinha ido de Sorocaba, e por que ele apontou para aquela casa? Vocês vieram aqui para salvar essa família. Foi uma experiência que eu guardei no meu coração. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque Deus ele tem um plano para a tua família. Ele quer entrar na tua casa, ele quer salvar a tua família. Mas para isso, você vai ter que passar por alguns processos. E eu vou mostrar dentro da palavra de Deus um desses processos. Ok? Eu Interessante. quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está lá em Juízes. Vou falar de um homem forte, o homem que foi conhecido o homem mais forte da Bíblia, né? Quem será? Sansão. 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 E tem um texto que me encanta demais o coração e eu quero compartilhar com vocês esse texto. E aí você vai entender o que eu quero passar para você. No capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra de Deus, tá bom? Sansão desceu até a cidade de Tina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão? Será que você não podia achar uma mulher no meio dos nossos parentes? Ou entre os nossos povos? Ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse a seu pai: é aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. Ou é dela que agrada os meus olhos? Interessante. Os pais deram conselho aí, hein? Eu quero chamar 2 pontos aqui para vocês. Hum, Primeiro, você, jovem, que pensa em se casar. Mas é obrigado você se casar? A palavra de Deus diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, se juntará à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então,
para começo, o casamento é plano de Deus. É bom que o homem não esteja? É bom que o homem não esteja só. Assim como a mulher também. Sim. Um completa o outro. Sim. Isso foi um plano de Deus. Por isso Deus, ele criou o homem e a mulher. Ok? Então o plano de Deus era que o homem não vivesse só, que houvesse o casamento. E assim aconteceu com Adão e Eva. Tá? E agora Sansão, ele chega para o seu pai e fala assim, olha pai, eu fui até a cidade de Tina e eu gostei de uma moça. E eu quero que o senhor peça ela em casamento. Olha que coisa interessante. No passado não era você que ia lá e pedia a noiva em casamento, não era o pai que ia. Olha a responsabilidade. O pai ia junto. Eu lembro que no meu noivado, o meu pai pôs aliança no dedo da Sandra e a mãe da Sandra pôs aliança no meu dedo. Eu não sei no seu se foi assim, mas no meu foi. Lembra, Sandra? Oh, muito. Jamais vou esquecer. E a gente não tem como esquecer, né? Uma coisa maravilhosa. E marcou o nosso coração. E aqui nós vemos Sansão chegando para o pai falando, olha pai, eu gostei daquela moça. E o pai questiona, fala, mas filho, peraí, não tem tantas moças bonitas aqui? Por que você vai escolher uma filisteia? Não tem uma moça aqui que não te agrada? E ele é muito categórico com seu pai. Pai, eu gostei dela. Foi ela que agradou os meus olhos. E eu vou falar uma coisa para você. Nem tudo que agrada os nossos olhos é bom para nós. Se Sansão tivesse dado ouvido aos seus pais, provavelmente a história dele seria diferente. Muitos hoje quebram a cara porque não dão ouvido aos seus pais. Eles estão atrás daquilo que agrada os seus olhos. E aí é onde eles se machucam. E aí é onde a gente vê muitas desgraças acontecendo dentro da família. A Sandra falou de uma casa limpa, de uma mesa posta. Mas quantas casas são limpas, que tem uma mesa bonita, mas há uma guerra dentro da família? Verdade. Quantas casas são limpas, tem uma mesa linda e um parceiro é viciado na pornografia. E o casamento vai de ladeira abaixo. Quantas discussões dentro dos lares. Quantas agressões verbais, físicas dentro dos lares. Hoje, infelizmente, o homem ele casa com a mulher achando que ele vai ser o dono da mulher. E ele esqueceu que ele tem que andar lado a lado com a mulher. Ele não é dono da mulher. Assim como a mulher também não é dono do homem. Os dois têm que andar juntos. De bom, né, senso. Bom senso. Os dois sempre alinhados em tudo. Em tudo. Porque é assim que um casamento vai dar certo. Sim. E é assim que Deus quer. Verdade. O casamento, para começar, não pode ser a dois, tem que ser a três. Deus, o marido e a mulher. Se Deus não estiver no meio de um casamento, o casamento nunca vai dar certo. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo chama a nossa atenção. É verdade. Hoje o mundo, aonde nós olhamos, algo chama a nossa atenção. Sim. Em todos os aspectos. Hoje a depravação tem tomado conta do mundo. Quantos jovens hoje, nesse final de semana, vão sair para não voltar? Quantas meninas vão sair e vão voltar com um filho na barriga e muitas vezes não vai saber nem quem é o pai? Que triste, amigo. É triste, mas é uma realidade. Quantos jovens vão sair e vão voltar dentro de um saco preto, dentro de um caixão? Quantos pais vão chorar esse final de semana? É uma realidade. Temos que tomar cuidado Muito com o nosso cuidado. olhar, né, Remy? Por quê? Por que acontece tanto isso, Remy? Porque os jovens hoje estão muito atrás daquilo que agrada os seus olhos. Tem uma frase de uma amiga e escritora. Ela diz assim que
a fonte de tudo que nós absorvemos é o olhar. Então, assim, ao olhar, o olhar é onde sai, aliás, atrai tudo para dentro de nós. Sim. Realmente, tudo que a gente olha vai para o subconsciente e agora eu vou falar uma coisa para você. Começa a ação. Vou falar uma frase muito forte para você, menina, e para você, menina. Presta atenção no que eu vou falar, tá bom? Brincar com o coração é um pecado gravíssimo aos olhos de um Deus santo. Entenderam o recado? Brincar com o coração de uma pessoa é um pecado gravíssimo aos olhos de um Deus santo. E esse Deus, claro, o nosso Deus, Sim. o Deus do universo, ele contempla também, Remy, ele olha tudo. Tanto os bons como tudo, os bons e os maus. Nós vamos um dia prestar conta dos nossos atos. Então quer dizer que Deus está olhando. E Deus estava olhando também o caso de Sansão. Com certeza. Né? Só que Sansão, se você olhar mais para baixo, você vai ver que Deus permitiu aquilo. Na continuação da história, Deus permitiu. Né? Deus permitiu porque Deus queria libertar o povo de Israel. Mas Sansão, ele paga um preço. Porque a história poderia ser diferente. Mas Deus tem maneiras de agir. Às vezes, no meio das tragédias, Deus traz as bênçãos. Mas o final de Sansão não é um final grandioso, glamouroso. É bem verdade que o nome dele está lá em Hebreus, no capítulo 11, na galeria da fé, dos heróis da fé. Mas Sansão, ele paga um preço que ele poderia ter evitado. Ele poderia ser um homem, um rei, um líder dos maiores que já existiu neste mundo. Mas, infelizmente, devido ao seu olhar, devido ao seu gosto, ele deixou muito a desejar. Padeceu, Remy. Padeceu. Então, olha que coisa interessante. No capítulo 14, no verso 1 ao verso 3, nós vemos aqui Sansão falando de um casamento. Sim. Pai, eu quero casar com aquela moça. E o pai fala assim, mas espera aí, não tem uma moça bonita aqui para você? Não, pai, é aquela que eu quero, porque aquela agradou os meus olhos. Sim. Ele quebrou a cara. E aí nós vamos lá para o capítulo 16. Capítulo 16, vou ler só o verso 1. Verso 4, desculpa. Capítulo 16, verso 4. Que diz assim, depois disso Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soroque. E essa é a ruína de Sansão. Dalila era uma mulher bonita, uma mulher que chamava atenção, e essa mulher foi comprada por 5 reis para descobrir qual era a força de Sansão. E ela só parou de perturbar Sansão quando ela soube o que era a força de Sansão. Aonde estava a força de Sansão? Alguns falam assim, a força de Sansão estava nos cabelos. Não. A força de Sansão era Deus. Mas havia um voto que foi feito com Sansão. E quando o cabelo dele foi cortado, o Espírito de Deus se afastou dele. Por isso ele perde a força. E ali ele tem os olhos vazados. Já imaginou o que é isso? E é levado como escravo. Nossa, vai trabalhar no moinho. Um homem que tinha tudo para ser um grande rei, um grande líder da sua nação, agora se torna um escravo com os olhos vazados, cego. É o que acontece muitas vezes comigo e com você. Quando deixamos de olhar para Deus e olhamos para as coisas deste mundo. Quando deixamos de buscar os conselhos de Deus e buscamos a alegria deste mundo, que na realidade é uma alegria passageira. A única coisa que não é passageira é a palavra de Deus. É eterna. Verdade. Este mundo é uma ilusão. E tem muita gente que está iludido. Dentro da igreja,
falando que serve a Deus, mas iludida com o mundo. A gente tem visto aí, e está acontecendo em muitos lugares, muitos escândalos dentro das igrejas evangélicas. E isso tem sido assim muito triste, porque se dizem pessoas cristãs e na realidade estão trazendo o mundo junto com elas para dentro da igreja. E tem trazido o mal ao invés de ser o bem. Ao invés de levar o bem para as pessoas, tem levado o mal. E aí nós temos que se cobrar. Ou também tem deixado ser levado Muitas pelo mal, coisas. né, Remy? Por quê? Porque olha para aquilo que não é bom. Então, quer dizer, não é só o pessoal do lado de fora, né, Remy? Mas do lado de Do lado de dentro dentro. também. É uma coisa que nós temos que lembrar para você. Quando Jesus veio aqui, Jesus sempre pregou para o seu povo. Ele pregava para a sua igreja, o Ele seu sempre povo. orientava, falava Para o seu seu povo. povo. Por quê? Porque o povo dele tinha que ser um exemplo para as pessoas lá fora. E aí eu te pergunto, que exemplo você tem sido? Dentro da sua casa, no seu trabalho, para as pessoas lá fora? Na sua escola, Aonde está na o sua seu olhar? vizinhança, verdade. Como tem sido o seu olhar? De amor, de paixão, de misericórdia, um olhar de julgamento, um olhar malicioso, ou um olhar irônico? Porque isso não vem de Deus, tá? Olhar invejoso, Olhar de inveja. perigoso. Você fica feliz quando uma pessoa vence ou você fica com inveja daquela pessoa? Porque acontece, infelizmente. Ah, meu filho deveria estar lá, não ele. Cuidado. Deus coloca e Deus tira. Deus está cuidando de Deus cuida de tudo. Deus está vendo tudo. Tome cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você está vendo. Porque o que você está vendo é aquilo que vai ser na sua casa. Se você observar as coisas boas vão entrar na tua casa. Mas se você observar as coisas ruins, o preço vai ser alto. Porque o pecado cobra alto. E ele cobra. Pense, reflita. Que o Senhor te abençoe nesse final de semana. Sim. Que o Senhor abençoe a tua família. Cuide dos seus filhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor cuide de você. Amém. Do seu lar. Que Que bem. você tenha uma família abençoada. Não se esqueça, Deus está vendo tudo. Sempre. Ele cuida de nós. Em todos os momentos. Até a próxima. Beijo. Seu coração.